É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negra. Um bom dia pra gente. Vamos falar aí sobre informações do Flamengo, anúncio da contratação do Alan, falar desse jogo Flamengo e Bragantino que eu não consegui gravar o pós-jogo nem o pré-jogo devido a um problema que eu tive. Peço desculpa aí o pessoal do canal. E outras coisas mais, a minha impressão sobre o momento do anúncio do Alan, tá? Mas antes de mais nada, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e quem puder ajuda no Pix, a chave tá passando aqui embaixo aqui, tá? Quem puder pode ajudar a gente aí a crescer cada vez mais o canal, valeu? Um abraço, vamos à vinheta. É isso aí, galera. Seguinte, ontem anunciado em tudo quanto é canal, YouTube e tal, Alan anunciado como novo reforço do Flamengo. O jogador já assinou, pelo que foi informado. Nas últimas tratativas, reuniões que teve entre Flamengo e Atlético Mineiro, foi concretizada a venda do Alan para o Flamengo. Eu acho um bom jogador, já deixei vídeos claros aqui que Alan é bom jogador. Lá atrás, na sexta-feira passada, quando começaram a noticiar que tinham desistido, que o Flamengo não ia negociar com o Alan, eu trouxe no vídeo aqui que não era verdade, as negociações tinham travado e não estavam encerradas. Houve um entrave ali, principalmente pelo que ocorreu em relação ao Kudê. Naquela semana o Atlético estava atolado de problema para resolver, crise se instaurando dentro do clube, e por isso o Atlético naquele momento não ia continuar negociando o Alan até para amenizar a crise, dar uma diminuída, uma baixada, descer a poeira para depois voltar a negociar com o Flamengo, porque o Atlético precisava negociar o jogador. Dito isto, ontem saiu Alan, provavelmente novo jogador do Flamengo. Por que eu digo provavelmente? Até o Alan ser anunciado, eu prefiro ter a cautela e dizer que provavelmente está bem próximo, acho que 99% de chance de o Alan ser apresentado como novo jogador do Flamengo. Para mim, uma baita aquisição. O Alan é um ótimo volante, já gostava do Alan na época que ele jogava no Fluminense. É sempre um jogador que joga a cabeça em pé, não tem medo de sair jogando, que para mim foi uma das falhas que todos os jogadores tiveram nesse último jogo contra o Bragantino. O Alan tem essa capacidade de limpar, de ter a visão, limpar o meio de campo e começar uma boa jogada. Nessa questão, uma ótima contratação, além de ter deixado os torcedores do Atlético tudo chorando, vendeu pro rival direto, que não sei o que, tá uma choradeira tremenda do outro lado, mas o mais importante eles não questionam, ou a maioria não questiona. Contrato altos para Patrick, Edenilson, Pedrinho agora renovando, sendo que Pedrinho tem desde a base históricos de lesão. Então esse tipo de questionamento que, na minha visão, eu como torcedor, se fosse torcedor do Galo, ia fazer assim como eu faço questionamento a algumas contratações do Flamengo, e não agora, tá? Por exemplo, eu questionei muito na época que se cogitou Marinho no Flamengo. Eu fui um dos poucos que se cogitou. Se eu voltar lá atrás, eu ainda não tenho um canal, mas eu já participava de grupos do Flamengo onde eu questionava muito a contratação do Giovani, por exemplo, que veio e foi mais um nada, tá? Até a contratação do Vidal eu questionei pela idade, tá? Acreditava que poderia render, mas questionei sim pela idade. Dito isto, vindo para o Flamengo, o Alan é uma boa aquisição. Muita gente está falando, mas ele está vindo de lesão. O Alan não tem histórico de lesão, diferente do De La Cruz. De La Cruz, sim, tem um histórico na sua carreira de lesão. O Alan, não. O Alan, essa última lesão foi algo fora da curva do que é o histórico do Alan. Ele geralmente, se você for pesquisar, tem grandes participações na temporada, grandes números de jogos na temporada, tá? Alan vai ser comprado aí por um valor mais ou menos de 8 milhões de euros, tá? Sendo que o Atlético só tem direito a 6 milhões desse montante. O restante o Atlético está devendo ao Bertolucci, o próprio Alan e também um outro montante que faz parte de outro clube aí, que eu nem lembro mais qual é o clube, tá? Dito isto, vamos para outra parte do que eu queria falar nesse vídeo. Como eu não consegui fazer o pós-jogo Flamengo e Bragantino, eu vou, nesse vídeo, falar sobre o jogo, tá? Curioso como toda vez que o Flamengo passa um vexame desse, ou é um anúncio, ou volta a questão, o Landim, alguém falando sobre estádio, ou volta um nome grande, tipo, é provável que se o Alan não fosse anunciado, o Flamengo poderia começar a ventilar propositalmente
o nome de Rames Rodrigues, por exemplo, ou até do Di Maria, que já está quase fechando lá com o time de Portugal, para poder abafar o caso. Porque muitos começaram aí da zoeira do torcedor do Flamengo com o Atlético, muitos foram para esse lado e esqueceram o vexame que a gente passou nesse meio de semana. O jogo ridículo do time do Flamengo, que não foi questão física e técnica, foi vontade, falta de competição. Eu, nos vídeos anteriores do início do ano, daqueles vexames todos que nós passamos, trouxe aqui nos vídeos a seguinte informação e lembrança. Para mim, o jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu, eu fiquei... Claro que eu vou ficar com raiva sempre de perder, mas eu não fiquei tão envergonhado e puto como eu fiquei contra o Bragantino. O jogo do Inter, a gente perdeu, fiquei com raiva, mas não fiquei puto, com raiva, envergonhado, como foi o jogo contra o Bragantino, como foi o jogo contra o Maringá, como foi o jogo do Alcas. Para mim, não é questão que o Flamengo nunca pode perder, faz parte do jogo perder. O que não faz parte é o time não competir. O Flamengo não competiu. Foi ridícula a postura dos jogadores, não entraram em campo, não quiseram jogar. Eu lembro sempre o fatídico Flamengo 1, Defensa e Justiça 0, Flamengo 1, lá. Julho, dia 14 de julho de 2021. Gol do Michael, bola rebatida e cobriu o goleiro, gol. Aquele momento, o Renato Gaúcho estava chegando no Flamengo. O Flamengo estava passando por um momento tão ruim como foi no início desse ano. Mas o Flamengo entrando naquele jogo competindo. Foi mal tecnicamente e taticamente naquele jogo, mas competiu o tempo todo. Foi pra cima, deu carrinho, os caras sempre chegavam junto, dividida tava lá, na força de vontade, todo mundo chegando. Isso é competir. Aquele jogo lá, o Flamengo, pelo que foi o jogo, o Flamengo poderia ter perdido ou ter ganho. E o Flamengo ganhou de 1-0, mas porque competiu. O mínimo que a gente tem que exigir é que esse time que fica ali, cara, que tem esforço. Eu não aguento mais essa indolência desses jogadores. A falta de vontade, a falta de tesão desses jogadores jogar no Flamengo. Uma perninha do cara. Esse jogo foi a coisa mais ridícula que eu vi. Logo no início do jogo, se minha esposa estivesse aqui, eu ia falar pra vocês. Eu estava já puto. No início do jogo, 5 minutos de jogo, eu já estava puto. Porque os caras só cercavam. O lance que explica, resume o jogo, é o Vitinho dominar a bola no bico da grande área do Flamengo, 4 jogadores em volta e ninguém deu o bote. Todo mundo cercando, olhando o Vitinho dominar, girar e bater pro gol. Logo em seguida, o Capixaba teve o tempo de pegar, dominar a bola, botar a bola na frente, olhar e bater pro gol. E o Gerson na frente dele, olhando, cercando, sem dar bote. Foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Foi ridícula a postura do Flamengo. Sem vontade, sem tesão. E mais uma vez, assim que faz um vexame, em seguida, dia seguinte, contratação de alguém. Flamengo tá atrás de alguém. Estádio vai ser construído.